É legal, legal, que bom. Porque quando a gente engravida, a gente passa a ter uma nova fase, né? Então, deixar de ser ansiosa depois da gravidez é muito comum, assim. Mas às vezes, se você não entende um pouco da sua ansiedade, ela pode voltar com o tempo, tá? Então, é muito importante que você descubra o motivo da sua ansiedade, para que você consiga realmente se livrar dela e não ser mais ansiosa, tá? Está numa crise horrível. Ai, a ansiedade e as crises são terríveis mesmo, né? Deixam a gente super mal. Mas vamos lá. Hoje eu pensei em falar sobre a diferença entre a ansiedade, o estresse, o cansaço e o pânico. Acho que seria legal falar sobre essas quatro. E a gente podia começar assim falando o quanto que o estresse às vezes deixa a gente cansada, irritada, é diferente da ansiedade, tá? O estresse ele tá ali pra deixar a gente mal, sabe? Ao ponto de o estresse vem muito ligado para as pessoas que acabam descontando em comida, descontando em bebida, né? É tipo uma válvula de escape. Então o estresse ele tá muito ligado ao estou de saco cheio, ou ai, trabalhei demais, eu tô cansada e eu, né, devia, sei lá, tirar um tempo para mim. Então esse estresse ele vem com uma sensação de eu mereço, sabe? O estresse ele está muito ligado nas compulsões alimentares, vícios, e aí a gente entra naquela questão da síndrome de burnout, né? Que é o estresse no trabalho, pessoas que trabalham demais, que têm muito estresse dentro do trabalho, acabam gerando essa síndrome de burnout, e ela é uma sensação de estou muito cansada, trabalhei demais, estou desgastada com essa carga do trabalho. Então ela tem um motivo, e é um motivo, estresse, aparente, isso mesmo, vê? É um esgotamento, é um motivo aparente. É como você sabe por que você está estressada. Vem sempre uma sensação de, ai, tô estressada porque briguei com a minha mãe. Ai, tô estressada porque o marido não ajudou nas coisas. Ai, tô estressada porque o trabalho foi muito cansativo. Então o estresse, ele tem uma causa e é uma causa aparente, sabe? É uma sensação de sabe do que está acontecendo, sabe por que está estressada, por que gerou esse estresse. Então ele tá sempre ali, aparente, né? Às vezes choro de cansaço. Então, vê, porque é muito cansativo, né? Essa maternidade, a pressão, a carga que as mulheres carregam, né? De criar os filhos, de cuidar da casa, de se virar em mil e ainda ter que trabalhar. Então, é muito cansativo para vocês, né? Que já tiveram filhos, que tem muitas coisas para cuidar, né? E até para os homens tem estresse, né? Que eles são exigidos mais, eles têm mais serviço, né? Tem que trabalhar. Então é cansativo isso, a carga emocional, né? O tanto que as pessoas exigem da gente, o quanto que às vezes a gente se exige para estar sempre fazendo muito bem as coisas. Então o estresse ele sempre vai ter um foco. Você sempre vai saber do porquê você está estressada. Às vezes te estressa uma palavra atravessado, às vezes uma pessoa que te trata mal, você acaba ficando estressada, né? Às vezes você já tá de saco cheio, já tá engolindo muita coisa e aí você acaba falando alguma coisa, né, para essa pessoa. Então, o estresse, ele é bem aparente. E as pessoas, elas têm uma certa tendência a descarregar o estresse em algo, seja na comida, na bebida, né, em alguma coisa. Tem que ter, sempre tem uma válvula ali de escape, ou no jogo, alguma coisa. O estresse do dia a dia que está afundando os relacionamentos. Porque assim, é desgastante, né? Se a gente tá de saco cheio das coisas
e a gente não entende do nosso estresse e não consegue resolver o nosso estresse, ele vai sobrecarregando. E aos poucos você vai ficando muito mais cansada, né? Você vai piorando o seu estresse, então você vai ficando irritadíssima, né? Então, com o tempo, o estresse mal resolvido, ele passa a ficar pesado, você fica de saco cheio dele. Então, ele acaba mesmo com o relacionamento, né? Porque aí você descarrega no outro. E aí a gente precisa entender até que ponto que o outro pode fazer, que é a obrigação do outro fazer, ou que às vezes ele não gosta de fazer, mas que então vamos ver o que dá para fazer, né? Como que a gente vai resolver isso? Se o estresse é seu, é obrigação sua tentar resolver ele. Como? Como? Eu tô trabalhando muito, tenho muito trabalho para fazer e eu tô muito estressada com o trabalho. Confesso para vocês que eu tava super estressada com o meu trabalho, porque eu tava trabalhando das 8 às 8, quase todo dia. Não tinha tempo de sair da clínica, eu vivia dentro da clínica, eu não via a rua, eu mal saía na rua, sabe? Só aos finais de semana, e aos finais de semana já tava cansada. Então, assim, é desgastante a gente trabalhar muito, a gente fica cansada. E o que eu fiz? Contratei alguém para me ajudar. Então, a gente precisa melhorar as nossas condições para o estresse aliviar, né? Para a gente aliviar esse estresse. Então, contrate alguém se você está muito estressada por conta do trabalho. Se você está muito estressada por causa dos filhos, né? Por causa de cuidar do filho, ter que ficar cuidando do filho, marido não cuida de filho, né? Tenho várias pacientes assim que tem que cuidar da casa, dos filhos, e o marido às vezes não ajuda. Então, contrata alguém para te ajudar, né? Ou leva na casa da mãe, da sogra, se alguém puder te ajudar. Se eles não podem te ajudar, ache um jeito de você sair dessa. Mas não fique lá sofrendo, né? Não precisa ficar sofrendo. Chama alguém para te ajudar. Contrate uma babá ou contrate uma faxineira para ajudar em casa. Então a gente precisa aliviar o estresse. O que é o estresse? Estou estressada com alguma coisa do trabalho. Estou estressada com o trabalho. Muita carga no trabalho. Então vamos ver o que dá para fazer, né? Ou dividir as tarefas, ou então vou trabalhar até tal horário. Você tá trabalhando muito porque tem muita coisa para fazer no trabalho. Então estipula, vou trabalhar só até às 6, meu horário é até às 6, 6 horas eu vou para casa, vou embora e vou descansar. Mas eu sou cobrado por isso. Mas então cabe você ir lá falar pro seu chefe que você não tem condições de fazer essas coisas que ele quer fora do horário de serviço, né? Porque senão é muito desgastante. Então, a gente precisa achar um jeito de resolver o estresse, de melhorar isso, senão a gente fica presa nele, né? E aí nada se resolve, né? Nada vai resolver. E o estresse a longo prazo, ele causa muito cansaço mesmo, a gente fica emocionalmente desgastada, o psicológico fica desgastado. Então, o estresse a longo prazo é muito cansativo e muito pesado. Então, a gente precisa achar um jeito de amenizar ele, né? E ele sempre tem uma causa. Se você parar para pensar qual é o motivo do seu estresse, sempre tem algo que te deixa mais estressada. E é nesse motivo que você precisa avaliar e ver o que dá para fazer para resolver ou não, né? De que forma dá para resolver isso. E isso ajuda muito, né? E o cansaço ele é diferente também. Ele é um cansaço do dia a dia, é um cansaço das coisas, né? Você fica mais para baixo, você fica desanimada, você fica emocionalmente chateada, sabe? O cansaço te dá uma sensação de quero só ficar no meu canto. É meio deprê, assim, o cansaço. Você fica cansada, você fica querendo ficar muito quieta. Então ele é diferente, o cansaço do estresse. O estresse já é uma irritabilidade. Irritabilidade que você desconta às vezes nos outros ou em coisas, certo?
O cansaço já é uma sensação mais de tristeza, de desânimo. Você não desconta muito em outras coisas, mas você fica meio para baixo, fica meio triste, sabe? Você fica meio chateada. Então, o cansaço, ele é diferente, ele vem com uma sensação de quero ter meu canto, quero ficar na minha, né? Tô cansado das pessoas, às vezes tô cansado das coisas, então assim, começa a ter um afastamento, pessoas que acabam se afastando, né, por conta desse cansaço, por ter tentado muito, e aí já tá tão cansada de tentar que às vezes afasta, então isso é muito natural. O cansaço ele vem com uma certa tristeza, uma certa mágoa, né? Então isso vai deixando a pessoa um pouco para trás, um pouco receosa. Já o estresse, ele causa essa agressividade, ele causa essa irritabilidade, sabe? Da pessoa ficar irritada, brava, às vezes descarrega nas coisas com uma voracidade de vou lá e vou comer muito, vou lá e vou beber mesmo, né? Vem com uma certa carga assim de preciso descontar o meu estresse, estou estressado, né? Então, o estresse ele também causa insônia. Você também tem dificuldade de dormir, porque às vezes você fica pensando muito, tem dificuldade de relaxar, né? Então, o estresse ele também causa alguns sintomas físicos nisso, tá? Pelo fato de carregar muita coisa, né? Tem uma carga ali de parece que é tudo eu, né? Sobra tudo pra mim. É um estresse de esgotamento mesmo. É um esgotamento mental, né? Então isso é muito característica assim do estresse, é a irritabilidade, tá? E aí, a ansiedade, o que ela tem a ver? Ela é perto do estresse ou do cansaço? Não, ela não é. A ansiedade, ela é totalmente diferente do estresse e do cansaço, tá? O cansaço, se você for pensar assim, estou cansada da minha cabeça fala muito, pensa muito. Talvez vire uma ansiedade ali pelo um cansaço, né? A cabeça fica cansada de tanta ansiedade. Aí sim, aí ela combina, tá? De tanto que eu penso, de tanto que eu me cobro, aí eu tenho cansaço mental. Beleza. Aí sim, o cansaço e a ansiedade, elas estão ligadas, tá? Eu estou estressada. Vê, então é isso, tem que procurar meios de diminuir o seu estresse, tá? Coisas para você fazer para te dar um relaxamento. Às vezes dividir tarefas, às vezes ter alguém para te ajudar, às vezes tirar um dia para você, né? Conversar com as pessoas, então ver o que as pessoas podem fazer para te ajudar. Então, tudo isso ajuda, tá? Dá uma boa aliviada. Eu estou ansiosa. Então, a ansiedade, ela é diferente do estresse e do cansaço. A ansiedade é uma autocobrança. É quando você se cobra por alguma coisa. É quando você fica correndo atrás de algo. É quando você pensa, a ansiedade ela pode vir de duas formas. Ou ela pode vir uma ansiedade do passado, tá? Você correndo do seu passado e querendo ser algo melhor que você não foi lá no passado, ou querendo correr da mãe ruim que você teve e querendo ser uma mãe melhor, né? Então, assim, é uma ansiedade que faz você correr para ser diferente daquilo que você teve no passado. Isso também é uma ansiedade, tá? Ou é uma ansiedade do futuro, que é uma pessoa que está sempre correndo em busca desse futuro. Então ela está sempre correndo atrás de dinheiro, ela está sempre correndo atrás de, sei lá, de ter as coisas, de conquistar coisas, de o que eu vou fazer, onde eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar. Então, assim, buscando sempre coisas e trabalhando muito
pessoas ansiosas por promoções, por coisas no trabalho. Então, essa ansiedade, ela vem tanto do futuro, às vezes pode ser uma ansiedade só do futuro, como uma ansiedade do passado, correndo atrás, desse passado que você teve. E aí te gera ansiedade. Então, a característica da ansiedade é a autocobrança, tá bom? É uma autocobrança em que você se cobra para ser melhor, ou fazer mais, ou conquistar mais. Então, é como se algo aí dentro de você ficasse falando: corre, vai, faz mais, que você tá fazendo pouco, você devia estar fazendo muito. E quando você fecha o olho, você começa a pensar em 1000 coisas, em coisas que você tem que fazer, e como você tem que fazer, e de que jeito, e você esqueceu aquelas coisas para fazer, e a tua lista tá sempre grande. Você sempre tem muitas coisas para fazer, e você sempre tem que correr muito para fazer essas coisas, e nunca tá bom, tá? Por mais que você faça, nunca tá bom. Emocional, futuro e presente. Então, a ansiedade do futuro, ela é muito forte no presente, né? Quanto mais você corre por algo que você quer alcançar, menos você aproveita o presente, de relaxar, de ter qualidade de vida, de dormir bem, de ficar bem, e só fica presa no quero, tenho que ter, tenho que fazer, tenho que conquistar, tenho que ser. E aí, tudo isso gera muita ansiedade. E aí as pessoas ficam com crises, né? É muito difícil. Esqueci de pagar minha funcionária. Não tem problema, hoje em dia a gente faz um Pix, né? Hoje em dia o Pix tá ali, né? Então, assim, não tem como a gente ficar se cobrando. Esqueci de pagar minha funcionária. Porque eu tenho que fazer não sei o que lá. Senão você fica louca. E pra que ficar louca? Ficar louca não é legal, né? Não é legal. A gente acha que às vezes, tô louca, tô fazendo um monte de coisa aqui. E não é legal, né? É muito ruim. Então a gente precisa correr atrás do nosso hoje, de fazer as nossas coisas hoje, e tá tudo bem se a gente não fez, e tá tudo bem, né? A gente precisa se perdoar, a gente precisa pensar: vou resolver aquilo que dá, dentro do que eu consigo, né? Dentro da minha capacidade, nada mais que isso, porque senão você fica louca e as pessoas ficam bem, né? Então, assim, é você que tem que correr atrás de ficar bem, de estar bem, né? Então, a ansiedade é uma característica que vem de autocobrança, tá? Então, quanto mais você se cobra, mais você fica ansiosa, tá? E dependendo muito do grau de cobrança que você tem, você pode desenvolver uma ansiedade muito forte, ou ali uma ansiedade, né, leve. Tô ali me cobrando por pequenas coisas. Que mais? Agora a gente vai falar sobre o pânico. A diferença do pânico é que o pânico não ele vem com uma sensação, mas o pânico ele é uma ruptura no conceito de identidade. É quando a pessoa perde o chão dela. É quando ela vê que as pessoas não são tudo que ela imaginava. É quando ela começa a se dar conta de que os outros são ruins, ou que os outros não são o que ela pensava que eles eram, certo? Às vezes até ela mesma. Imaginava que eu era uma pessoa boazinha e daqui a pouco me vi fazendo coisas horrorosas. Então, talvez o nível do quanto ela aguenta dentro dela pode virar um pânico, certo? Então, o pânico ele é diferente da ansiedade. Cada um tem um conceito psicológico falando diferente, né? O psicológico de cada um deles é de forma diferente. E dentro da terapia a gente consegue identificar cada uma delas e trabalhar cada uma delas adequado, né? Então,
é uma forma de trabalhar para cada um. Então, o estresse, como a gente trabalha? O estresse a gente trabalha tentando resolver aquele momento. O que você pode fazer para resolver o seu estresse? Quais são as ferramentas que você tem para resolver o seu estresse? Quem pode te ajudar? Quais são as pessoas que podem te ajudar a resolver o seu estresse? Ou você mesma pode se ajudar? Contrate alguém, né? Se organize melhor. Às vezes não pegue tanto trabalho para levar para casa. Tem ajuda para diminuir o serviço de casa, já que as pessoas não te ajudam. Então, a gente precisa encontrar qual é o problema do estresse, que gera estresse, e tentar resolver ele da melhor forma, né? Tipo, o que eu posso fazer com ele? Eu não quero ficar estressada, então vamos pensar numa possibilidade, certo? O cansaço, como resolver o cansaço? Talvez tirar umas férias, né? Talvez tirar uns dias para ficar em casa, fazer uma massagem ou cuidar de si mesma, né? Lavar o cabelo, sei lá. Sabe, coisas pequenas às vezes ajudam a dar uma boa revigorada no cansaço, né? Ou se não, às vezes estou cansada de das pessoas serem chatas comigo, então vamos lá tentar conversar com ela, né? Ver o que ela pode fazer para melhorar essa situação, né? Tô cansada do meu trabalho, o clima no meu trabalho é muito ruim, então vamos conversar com o pessoal do trabalho, ver o que tá acontecendo, né? Se dá para resolver isso. Então a gente pode resolver o estresse o cansaço de uma forma muito saudável, tentando conversar e tentando resolver. Agora, a ansiedade, como que a gente resolve? A ansiedade a gente resolve entendendo por que você tem essa ansiedade e como resolver ela, né? De que forma a gente consegue resolver a ansiedade? Fazendo terapia, às vezes tomando uma medicação para dar uma boa aliviada nas crises. Se a ansiedade é pouca, só a terapia resolve. Agora, se a ansiedade já está num nível muito grande, você precisa procurar uma medicação, algo para te fazer ficar mais relaxada. Então, terapia também ajuda muito a entender o porquê você tem, e aí melhora. Meu esposo fala tanto que está cansado que não aguento mais ouvir ele falar isso e ele não faz nada. Então, cansado do quê? Né? Assim, cansado fisicamente, então talvez ou cansado emocionalmente, psicologicamente. Então, se for psicologicamente, às vezes é a cabeça dele que não para, às vezes tomar uma medicação ali para ajudar, ou tomar um chazinho, né, para dar uma boa relaxada, ou procurar fazer sei lá, sair de férias, Nazaré, dar uma volta, às vezes ir num lugar que ele gosta, né, pescar, não sei, gente, tem que procurar alguma coisa, um lazer. É cansativo também a gente ficar dentro de casa, né? Essa coisa da pandemia deixou muita gente dentro de casa e todo mundo ficou cansado de ficar dentro de casa. Então, não sei, aqui na minha cidade muita gente já vacinou, quase a cidade inteira. Acho que agora entrou na fase dos 18 anos e tá vacinando os adolescentes. Então, acho que as coisas estão melhorando. E aí, seria bom sair um pouco, sabe, Nazaré? Sei lá, ir para um rancho, às vezes alugar um hotel, alguma coisa, um hotel fazenda, para dar uma boa descansada, né, psicologicamente, porque isso é bom. Ele gosta muito de parque, gosta de ver o verde e a natureza, então vai, Nazaré, é uma delícia, adoro sair, ver verde. Hoje eu falei assim para minha secretária, eu falei, nossa, Vivi, olha que lindo que tá o céu, tava lindo, tinha várias nuvens assim espalhadas e era lindo, e ela cagou, não fez questão nenhuma. Ela falou, tá, legal. Então assim, tem gente que não gosta, né, dessa natureza, eu adoro.
Então, já que ele gosta, seria bom procurar, né? Seria bom sair um pouco. Oi, Ana, pera lá, tô respondendo da Nazaré, mas já vou te responder. Vicia remédio para ansiedade? Olha, vicia se você não trata, se você não entende a causa da sua ansiedade, do problema que você tem, você vicia sim, né? Por quê? Porque você fica dependente dele e aí você não cura a sua ansiedade. A ansiedade se cura com terapia, tá? Se você não fizer terapia e só tomar medicação, você vai ficar viciada sim, tá? Então, precisa fazer os dois. A ansiedade precisa ser tratada com medicação e mais a terapia, dependendo do nível da ansiedade, tá? Se a ansiedade for muito forte, ela precisa da medicação, tá bom? Eu tenho ansiedade, mas tenho medo de tomar remédios. Ana, se você tem uma ansiedade leve, que ainda não teve crises, né, que ainda não ficou lá em choque no sofá, talvez só a terapia te ajuda. Agora, se você já tá tendo crise, se você já tá mal, você precisa procurar um psiquiatra sim, tá? Ana, pelo jeito você é bem ansiosa, mas faça terapia, vai ser bom, acho que vai te ajudar, né, para você entender qual é o primeiro passo. Olha, você pode tentar essa medicação que eu já te passei, vai te ajudar a dar uma boa acalmada na sua ansiedade, tá? E você pode tentar a terapia para resolver isso. Eu vou. Legal, que bom. Irei com ele no parque durante a pandemia. Nós não fomos mais, porque o parque nós sempre íamos. Então, Nazaré, vai mais no parque, é bom, sabe? Vai ajudar muito ele. E se tá fechado, procura um outro lugar que tenha verde. Saia um pouco de casa, dê uma volta, vai ver o pôr do sol, vai fazer uma viagem. Às vezes, viagens pequenas, assim, tipo, os hotéis não estão atendendo muitas pessoas. Então, às vezes tem um limite. Então, dá pra ir sim. Gente, esse negócio de pandemia, tudo bem, tem a pandemia, é real, mas assim, a vida continua, não dá pra gente ficar parado, a gente precisa continuar vivendo, sabe, com os cuidados e tal, mas a gente precisa seguir a vida, né, a gente precisa sair um pouco, a gente precisa tomar alguma coisa, a gente precisa ver as pessoas, é importante para a saúde mental. Então a gente precisa continuar mesmo a vida. Não dá pra gente ficar lá preso em casa pro resto da vida, né? Então assim, vírus vai ter sempre, vai sair esse, vai entrar outro, vai ter vários. Então a gente precisa se cuidar, fazer nossa parte, vacinar, mas sim, passear, viajar, nem que seja só você e ele, dar uma volta, né? Então assim, a gente precisa sair de casa, tá? E faz bem para nossa cabeça, sabe? Areja a cabeça. Então, tipo, todo dia de manhã eu tenho tentado ir caminhar lá na pista de Cooper aqui na minha cidade. É um parque, né? Um lugar que dá pra gente dar várias voltas no campo, né? Num negócio verde, arejado, com bastante árvore. E é tudo aberto. Então eu vou 7:30 da manhã, que é um horário que tá bem tranquilo, né? Vou lá, caminho, né? Então é gostoso. Acho que a gente precisa ter esses momentos, sabe? Acho que a gente precisa sair, sim. É importante. Vamos lá. A K. Doutora, qual o nome mesmo do acúmulo de trabalho que você falou no início? Quando a gente trabalha muito, a gente desenvolve aquele estresse que se chama síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela é desenvolvida pelo estresse no trabalho. Tem muitas pessoas que têm essa síndrome, porque trabalha muito, às vezes se exige demais no trabalho e aí desenvolve esse estresse, tem que acabar se afastando e tal, né, assim, pelo INSS. Então, isso é uma coisa bem comum, tá? Essa síndrome de burnout.
e é pelo estresse no trabalho, o acúmulo, tá? Acho que foi isso que você perguntou, né? Mas a gente tem que se cuidar, tá? Se o estresse não tá, se o trabalho não tá bom, tá estressante, tira umas férias. Se tirar as férias não adianta, trabalhe menos, pegue menos carga, entenda que trabalho não é tudo na vida, a gente precisa descansar, faça suas horas, não trabalhe mais do que você foi paga para isso. Eu sempre falo isso para minhas pacientes. Você está entregando quanto? Você está entregando mais do que você foi paga? Então talvez seja a hora de você pisar um pouco no freio, né? Então assim, o tanto que você paga vale a pena? Então, tá ruim esse trabalho, então vamos procurar outro, né? Vamos achar um outro trabalho, vamos mandar currículo para outro lugar, né? Vamos pensar em outra forma da gente ganhar dinheiro, porque se tá ruim, né? Tudo bem, não dá para sair e jogar tudo pro ar, mas dá pra gente ir procurando outras possibilidades, né? Então, não fique aguentando o estresse à toa. Trabalhe menos, né? Pise um pouco no freio, não leve problema para casa, entenda que trabalho é trabalho, casa é casa. Chega em casa, toma um chazinho, vai descansar, vai dar uma relaxada. Ontem eu falei também do chá que eu sempre indico para os meus pacientes, que é o desinchar. Desinchar, olha só. Ele é ótimo, eu sempre indico. Então, se você tá estressada, tá cansada de casa, chega em casa cansada, peraí, aqui, de novo, gente, desinchar à noite, tá? Esse daqui é diretamente do site deles, é um pouquinho caro, mas na internet você acha por mais barato, tá bom? Tira a foto, hein? E aí, gente, então toma um chá, vai descansar, vai dar uma relaxada, faz algo que você gosta quando você chega em casa, para dar uma boa aliviada do estresse, tá? Não chega em casa e vai fazer serviço de casa, que Deus me livre, né? Aí você estressa mais ainda. Quero pesquisar mais a respeito, faço psicoterapia medicamentosa e meu gatilho foi acúmulo de função. Legal. Então, esse acúmulo de função foi do trabalho, né? Então, e aí o quanto que você está sendo paga para isso, né? A gente tem que pensar assim, vale a pena? As pessoas estão me pagando, tá me reconhecendo, eu tô sendo valorizada, tem gente que pode me ajudar, né? Como é que é? Todo mundo faz a mesma coisa que eu? Não faz? Então vou lá conversar, viu? O que nós vamos fazer aí? Vocês estão me enchendo de trabalho, mas assim, eu tô sozinha. Então talvez a gente precise pensar em uma possibilidade de sair dessa, porque não dá pra gente ficar estressada, né? E assim, empresa não pensa na saúde mental, né? Empresa não tá nem aí, na verdade. Então quem tem que estar é você. Não fique pensando que eles vão pegar na sua mão e falar assim, ai, tadinha, tá trabalhando muito. Ai, que dó. Não vai. Não vai. A empresa não vai fazer isso com a gente. Se a empresa tá te dando muito trabalho, cabe você ir lá conversar com eles e ver o que eles podem fazer para te ajudar, né? Agora, ficar quieta no trabalho, aguentando, eles não vão vir aqui e falar, ai, coitada, né? Ela precisa tanto, né? Então, eles não vão fazer essas coisas. A gente precisa realmente dar um basta, ir lá conversar, ver o que dá para fazer, ou então ver um outro trabalho. Procure um novo trabalho, gente. Tudo bem a gente abandonar o nosso trabalho e procurar outro. Mas assim, procure outro dentro do seu trabalho e quando você arrumar, você sai. Né? Então assim, para você não ter o problema lá de ficar sem dinheiro. Então, acho que saúde mental em primeiro lugar. Acho que a empresa não vai pensar na gente. Então a gente precisa ter essa olhar para nós mesmos, né? Senão a gente fica lá socando trabalho na gente e ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí. Então a gente precisa sim se posicionar, isso mesmo, Jéssica, e falar com as pessoas, porque é você que tem que fazer por você, né?
Sabe, né, Jéssica? É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Você está sendo um anjo na vida. Só em ouvir você falar nas lives está me ajudando muito. Eu me sinto mais leve. Ai, que bom, gente. É muito bom, né? Assim, escutar às vezes uma palavra, alguma coisa, ajuda muito. Eu sempre falo assim que vir aqui falar com vocês, alguma coisa. Tem gente que fala assim pra mim: nossa, era tudo que eu precisava escutar hoje. Parece que você passou aqui na hora certa. E é igual quando a gente vai na igreja, né? Quando a gente vai no culto, à missa, aquela sensação de, nossa, o pastor falou um negócio que é pra mim. Ou, ai, o padre falou alguma coisa que naquele dia, nossa, parece que era pra mim. Então é muito isso. A gente precisa estar sempre escutando alguma coisa que acrescenta, né? Que vai nos ajudar de alguma forma. E tudo que tá ali para ajudar é bom, né? Tudo que vem para acrescentar a nossa vida, para a gente ser pessoas mais felizes, melhor, lidar bem com as nossas coisas, com as nossas emoções, com as pessoas, principalmente, é melhor, né? E eu acho que assim, saúde mental é uma coisa que é pouco falada, né? Acho que precisa ser mais divulgada, precisa ser mais falada, porque fica muito superficial as conversas, né? E acho que quando você se aprofunda um pouco mais, é melhor, fica mais sincero às vezes. Então é gostoso sim escutar. Que bom que você gosta, Nazaré. Fico feliz aqui de ajudar vocês, né? Minha cesta tá ficando completa com você. Ai, obrigada, Ká. Que legal. Gente, muito legal escutar isso. Então, aí a gente precisa entender, né, que a ansiedade a gente trata dessa forma, podendo pôr para fora, entender o que acontece, tratando, alivia quando a gente entende o que acontece, né? Alivia quando a gente entende, tô estressada porque eu tô irritada por causa disso, disso, disso. Alivia muito, né? Então, o que eu faço aqui com vocês é esse autoquestionamento. Eu quero que vocês se questionem, eu quero que vocês comecem a caçar aí dentro do porquê vocês estão irritada, cansada, estressada, com pânico, com ansiedade, com depressão. Vamos caçar aí dentro, né? Então eu mostro para vocês quais são os caminhos e eu quero que vocês olhem para dentro mesmo para entender. E quando a gente faz terapia, é isso. A terapeuta vai mostrando o porquê você está estressado, o porquê você está irritada, né? A que ponto você chegou, o que te estressa, o que te deixa ansiosa. E quando a gente entende o que a gente tem, alivia. Que é isso que a Nazaré falou. Eu me sinto mais leve. Por quê? Porque entende. Porque é como se ficasse mais claro o que ela tá passando. E aí fica de uma forma, ela lida melhor, você entende? Fica mais leve, porque aí ela lida melhor com as coisas. Então ajuda muito quando a gente entende. E a ansiedade a gente trata na terapia assim, mostrando do porquê você é desse jeito, de como você desenvolveu isso e como a gente faz para mudar, né? E aí eu vou ensinar vocês, né? Assim, lá naquele webinar que eu vou fazer, eu vou ensinar vocês a descobrir a causa da ansiedade e até formas, ferramentas para ajudar vocês a se autoanalisar, a se autorresolver. Então eu acho que é muito, muito legal isso, né? E o pânico também a gente resolve entendendo o que a gente tem, né? Entendendo do porquê que a gente desenvolveu aquele pânico e buscando formas ali de resolver. Como? Na terapia. A terapia é uma forma de resolver, ou aqui, às vezes você entender que você tem pânico porque você não confia mais nas pessoas como você confiava, então a gente tem que ver por que você cria tanta expectativa. E aí você tem que começar a pensar que, então eu não vou criar mais tanta expectativa. Eu vou começar a buscar referências positivas, pessoas legais, né? Quero pessoas do meu lado legais, que me querem bem.
E as que não me querem tão bem, talvez eu não tenha que fazer tanta questão delas, né? Então, se a gente começar a se proteger dessas coisas, a gente melhora muito, né? Porque aí a gente afasta quem a gente não quer, fica perto de quem a gente quer e aí ajuda muito, né? Já é meio caminho andado. Gente, e aí é isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu fico super feliz de ajudar vocês aí um pouco que eu consigo, né, de longe, mas acho que já faz uma boa diferença para vocês, né, e já alivia. Então, eu agradeço a todo mundo que participou aqui comigo até agora. Eu fico super feliz. E a gente se vê então semana que vem no webinar. Obrigada, Nazaré, obrigada, Ana, obrigada, Jéssica, AV, todo mundo que participou aqui hoje mandou mensagem, tá bom? A Cá, um beijo para vocês, boa noite, bom final de semana, aproveitem para descansar e fazer coisas legais, tá bom? Coisas legais. Nilcélia, obrigada pela participação. A gente se vê então semana que vem. E vão tirar o final de semana para dar uma relaxada, tá bom? Beijo e até mais. Até semana que vem.